TV Câmara, Campinas. Olá, bom dia. 9h38 da manhã aqui em Campinas e vamos iniciar mais uma transmissão ao vivo aqui na TV Câmara Campinas de mais uma reunião. Se você não está na televisão, você também pode acompanhar a transmissão pelo canal do YouTube da TV Câmara Campinas, tudo ao vivo. Vamos iniciar agora a reunião da Comissão Especial de Estudos com a finalidade de analisar e discutir as áreas identificadas como ZAEs. O que são as ZAEs? São Zonas de Atividade Econômica do município de Campinas. Quem vai presidir esta reunião é o vereador Otto Alejandro, que vocês passam a acompanhar agora. Bom dia a todos os vereadores, ao doutor Eduardo, a todos que nos assistem através das redes sociais e através da TV Câmara. Meu muito bom dia a todos. Essa Comissão Especial de Estudos, nós temos hoje na pauta do trabalho essa primeira reunião da Comissão Especial de Estudos, criada através do requerimento 2100 de 2021, processo 235573, a ser realizada hoje, sexta-feira, em ambiente virtual, através do sistema de deliberação remota deste Poder Legislativo. Essa reunião de Comissão Especial de Estudo, ela visa discutir referente às áreas identificadas como ZAE, Zona de Atividade Econômica. O objetivo principal da comissão é discutir a viabilidade da redução da faixa denominada como ZAE. A situação foi criada pela Lei 208, de 20 de dezembro de 2018, e afetou diretamente a oferta de moradia, uma vez que a faixa ZAE, Atividade de Zona Econômica, adentrou muito, ficando próximos a bairros e moradias residenciais. O nosso convidado aqui, para poder explanar e falar mais sobre a ZAE, é o doutor Eduardo Papamanoli Ribeiro, diferente o nome, hein, doutor? Que é mestre em Direito Ambiental, Desenvolvimento Sustentável, professor especialista em Direito Ambiental e Urbanístico. Ele coordenou a equipe jurídica da elaboração da revisão do Plano Diretor, Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo, Lei de Expansão do Perímetro Urbano de Campinas. Então, eu quero agradecer a presença do doutor Eduardo Ribeiro, vou falar Eduardo Ribeiro, tá? Do doutor Eduardo Ribeiro, do vereador Paulo Haddad, membro dessa comissão. Nós temos a ausência aqui do vereador Jorge Schneider, que foi justificada, ele teve um compromisso particular, familiar, e não pôde estar presente hoje, mas na próxima, com certeza, estará, sim, se Deus permitir. Então, eu gostaria de passar a palavra ao doutor Eduardo, e meus agradecimentos mais uma vez, doutor Eduardo, por estar participando e nos ensinando também, falando mais sobre essas áreas da ZAE. Por gentileza, o advogado, doutor Eduardo, tem a palavra. Muito bom dia, doutor Eduardo. Muito bom dia, senhor presidente Otto Alejandro, presidente da Comissão Especial aí de Estudos para a Redução da ZAE. Em nome de quem aí, ao cumprimentá-lo, cumprimento os outros vereadores presentes, Paulo Haddad e todos os telespectadores aí da TV Câmara que estão nos assistindo. Realmente, a ZAE, como muito bem dito pelo presidente, é um zoneamento dito de atividade econômica, mas nós devemos entendê-lo como atividade econômica industrial, porque as demais zonas, como Zona Mista 1 e como Zona Mista 2, já permitem comércios e serviços. Então, a ZAE é um zoneamento atribuído em sua modalidade A ou B, conforme a intensidade da indústria a ser instalada. O zoneamento, senhor presidente, ele é um estudo decorrente de arquitetos urbanistas, os técnicos da prefeitura, que o desenvolveram em uma malha territorial municipal.
aonde eles atribuem quais as ocupações serão destinadas em qual parte da cidade. E em razão dessas ocupações, os usos a gente pode compreender como os quinais das atividades econômicas que serão desenvolvidas. Então, quando falamos em um zoneamento de atividade econômica, os quinais, que são os usos permitidos nesta ocupação ZAI, são aquelas desenvolvidas as atividades de baixo, médio e alto impacto industrial. Portanto, de fato, elas devem, pelo menos a princípio, não ser inseridas em localidades onde estejam residências, onde estejam as suas moradias. É normalmente optado pelos eixos rodoviários, que foi um pouco aí a dimensão feita na legislação do município de Campinas. Tanto que, ao olhar a cidade, nós vamos perceber que as maiores áreas que foram atribuídas a esse zoneamento é a região do Ciatec, a região de Viracopos, a região do Parque Santa Bárbara, os eixos das rodovias. Mas é claro que isso, ao longo aí do nosso dia hoje, da nossa conversa nessa audiência, demonstrará que não necessariamente foi acertado todas essas opções, devendo sim, portanto, ser aí pensado numa redução para que consiga não atrapalhar o déficit habitacional do município e fazer com que a cidade se desenvolva. Doutor Eduardo, a referida lei causou impacto na oferta de moradia, só acredita? Senhor presidente, eu acredito que a zona de atividade econômica, por ela estar assentadas em regiões onde há os maiores déficits habitacionais da cidade, eu acredito que ela tenha, sim, gerado um impacto na medida em que empreendimentos que poderiam ser habitacionais sejam de baixa renda, os chamados EIs, empreendimento habitacional de interesse social, ou aqueles fora do EIs, mas destinado a um público onde é o grande déficit do município, hoje estão atribuídos como ZAI atividade econômica. E que, por muitas vezes, não ter acesso às rodovias dificulta a instalação de fato dessas indústrias. Então, você não incentivou as indústrias a estarem naquele local e acaba afetando ou impedindo que habitações poderiam ali serem construídas. Então, eu acredito que impactou, sim, no déficit habitacional do município. No seu conhecimento técnico, a Lei ZAI, ela gerou insegurança jurídica para proprietários e para o município? A questão da segurança jurídica, senhor presidente, me parece que é real na medida em que perfaz um não uso da propriedade. Então, quando se atribui um zoneamento ZAI, onde a indústria não consegue se instalar por questões de acesso, por exemplo, você acaba não permitindo que se dê uso àquela propriedade, fazendo com que a propriedade fique ali estagnada, não cumprindo a sua função social. Então, a insegurança jurídica me parece fazer sentido, sim, ao fato de que o não desejo da legislação é exatamente o vazio urbano e a não utilização da propriedade. Então, a insegurança que gera aos proprietários por não poder, seja empreender na área industrial ou empreender na área habitacional, reduzindo o déficit habitacional, gera a ele, proprietário, uma insegurança. E ao município, por sua vez, a insegurança vem na medida de não atendimento ao déficit habitacional e também o não atendimento às atividades econômicas que gerariam tributos, empregos, e renda para a população de Campinas. Vereador Paulo Haddad. Bom dia. Muito bom dia, senhor presidente dessa comissão de estudos, vereador Otto Alejandro. Bom dia, Eduardo Ribeiro, doutor Eduardo Ribeiro. Eu acho extremamente importante, essa visão do legislativo. Eu participei, eu era suplente, primeiro suplente do meu partido, e acabei assumindo, e participei quase dos 4 anos da legislatura passada. E essa nova lei de uso e ocupação do solo, de 2018, ela passou por nós, depois o plano diretor,
promotor para normatizar, né, todas os empreendimentos, aquilo que poderia ser feito ou não, enfim, o zoneamento na cidade de Campinas. E eu também concordo com o doutor Eduardo, concordo com o vereador Otto e alguns outros vereadores dessa casa. Nós tivemos aí algumas áreas que já estavam até com empreendimentos avançados, conversas avançadas, até projetos, para que se pudesse realizar aí a construção de habitações de interesse social. Esse novo zoneamento ele acabou impactando de forma negativa, então impediu, né, que essas construções, essas moradias, elas fossem construídas. Isso também gera aí impacto e nos traz aí um déficit habitacional. Campinas já tem, então um empreendimento desse porte que poderiam trazer moradias das pessoas, né, em situação de vulnerabilidade, pessoas que realmente estão aí precisando, né, desocupar algumas áreas, enfim, eu acho que isso veio de alguma forma atrapalhar, colocar uma trava, né, para que a gente pudesse sair do papel e executar alguns projetos. Eu tenho aí algumas áreas, alguns empreendedores, eles nos procuram, como procuram outros vereadores. Eu acho que é uma pauta importante, nós temos que nos debruçar nisso, e a cidade de Campinas ela é muito dinâmica, ela não para, né? Então, aquilo que se fazia, aquilo que era importante num passado não muito remoto, hoje não é. Enfim, a gente tem que fazer as adequações. A gente tem certeza de que muito se avançou, nós conseguimos acertar aí 80%, 90%, mas existem algumas adequações a serem feitas, e isso tenho certeza que essa comissão de estudos irá apontar, né, sairá daqui um relatório, isso será levado ao Poder Executivo para que se façam algumas adequações e possa contemplar alguns empreendimentos na cidade de Campinas. Isso aí, vereador Paulo. Doutor Eduardo, nós sabemos que as rodovias, como exemplo aqui, a rodovia dos Bandeirantes, elas são classificadas como classe 0 de trânsito rápido, tendo quase zero possibilidade de novos acessos, né? Impossibilitando a instalação de novas empresas nas marginais, exemplo aqui da rodovia dos Bandeirantes. Na sua opinião, a ZAI, nas marginais, elas adentraram muito ao perímetro com proximidade a bairros residenciais? Sim, senhor presidente, com toda certeza elas adentraram muito. Se você fizer aqui na Dom Pedro, com o Ademar de Barros, né, entrada em Campinas, ali ao lado da cidade judiciária, adentrou bastante, sem dúvida nenhuma. Os eixos ali no Parque Santa Bárbara, na Alberto Panzan, na Bandeirantes, ele entrou bastante, e não só pelo fato do não acesso, em diversos pontos da Bandeirantes existem aí um altíssimo desnível entre o nível da rodovia e o nível lindeira rodovia, que são os bairros de Campinas. Existem situações com desníveis de 16, 17 metros, o qual impediria, em razão de uma restrição física territorial, qualquer tipo de acesso a ela. Então, a metodologia adotada na legislação, optar pelos eixos ferroviários ZAI, é de fato a melhor metodologia. Agora, como bem disse o vereador Paulo Haddad, a legislação, uma vez inserida, ela cria o seu impacto sobre a sua vigência. E aí, com certeza, mediante esta vigência legislativa, é que os impactos positivos e negativos devem ser aferidos. Vocês, como bem sabem, por ser a Casa Legislativa do Povo, a lei, como uma regra geral, ela é geral e abstrata. A lei urbanística, ela tem efeito contrário. Ela não é uma norma geral e abstrata, ela é uma norma individual e concreta, na medida em que ela entra em propriedade a propriedade para determinar o chamado uso urbano da propriedade. Então, por ela ser individual e concreta, esses estudos macros genéricos, e que é a característica deles, acaba, por vezes, deixar escapar pontos ou cometer aí alguns pequenos erros onde há necessidade de ajustes.
eu também concordo que houve 80%, 90%, 95% de uma excelente legislação para o município de Campinas. Mas esses pequenos ajustes realmente precisam, principalmente nesses eixos marginais da rodovia Bandeirantes. É uma rodovia que sabidamente tem um grave impeditivo em razão de ser rodovia de fluxo rápido, aonde se dificulta não só o acesso, como até as próprias marginais a essa rodovia. Então, por uma ZAI lindeira a uma rodovia dos Bandeirantes, realmente complica, né? Você não consegue fazer uma indústria se instalar naquela localidade, porque o acesso é intrabairro. Então, a pessoa, imagine uma transportadora, né, com as suas carretas, tendo que entrar por dentro de um bairro para ter acesso a essa propriedade ZAI, que está lindeira a uma rodovia, mas que essa rodovia não permita acesso. Então, esses pontos, de fato, precisam ser ajustados e aí, consequentemente, gerar uma redução da faixa ZAI no município de Campinas. O senhor considera como importante a diminuição da faixa ZAI para ajudar no crescimento da oferta de moradia, aquecimento do mercado e geração de novos empregos? Eu vejo muito importante essa redução como um ajuste real e necessário. A faixa ZAI, sem dúvida, é uma tipologia de zoneamento extremamente relevante, ela produz muitos tributos e muitos empregos, contudo, né, ela não deve e nem poderia gerar impacto em moradias, em déficits habitacionais, né, porque isso também faz parte de um fluxo municipal e de um equilíbrio de convívio entre as atividades e os cidadãos que moram próximos a elas. Então, me faz todo sentido a percepção de uma análise para redução, sim, principalmente nesses eixos. Paulo Haddad, vereador, nós vamos marcar uma próxima reunião aqui no mês que vem. Nós vamos convidar a secretária de Urbanismo de Campinas, até mesmo o secretário político, para estar participando dessa comissão de estudos, a gente debater mais, aprofundar mais essa ideia. Eu gostaria que o vereador aí deixasse aí as suas palavras, suas considerações também, o que acha que devemos fazer aí para dar sequência aí nessa comissão de estudos. Senhor presidente, eu concordo, né, com Vossa Excelência. Eu acho que é um assunto extremamente atual, inclusivo, que traz aí para a nossa população, né, um alento diante da dificuldade que muitos enfrentam, né, para ter sua moradia. Eu acho que a pessoa hoje ela pleiteia saúde, o emprego e a sua moradia, sem sombra de dúvida. Isso é que dá segurança para que ela consiga constituir a sua família. E esses apontamentos, como bem disse, né, alguns empreendimentos que já estavam para serem materializados, nós podemos trazer à baia, trazer a discussão e está identificando algumas áreas que seriam de extrema importância para a cidade de Campinas, para que a gente possa fazer essas adequações, tendo aí um amparo jurídico, seja da nossa secretaria, do nosso secretário Panuto, seja do DU, da secretária Carol, enfim, dos seus técnicos, para que a gente possa fazer aí, não digo com correções, né, a intenção dos técnicos, quando da nova lei do zoneamento e lei de uso e ocupação do solo, na verdade, era acertar 100%, né? Foram feitas algumas audiências públicas, enfim, teve aí pessoal envolvido do ramo imobiliário, mas algumas adequações elas sempre têm que ser feitas. Então, eu acho importante que Vossa Excelência marque uma outra reunião, traga, né, aí alguns vereadores, né, que se sensibilizem com a causa, que possam trazer mais corpo a essa comissão, fazer coro, né, com nós, os 3 vereadores que somos titulares dessa comissão, o doutor Eduardo Ribeiro também, que possa contribuir de uma forma contundente, fazendo aí alguns apontamentos jurídicos para que a gente não tenha nenhum problema jurídico quanto à condução, né, desses nossos trabalhos e a indicação de alterações, e que essas alterações elas vão passar para
pela Casa Legislativa. Nós teremos que fazer ali algumas adequações, o Executivo faz algumas adequações, coloca apreciação dos 33 vereadores, a gente vai ter que votar. Então, que seja aí, que saia dessa comissão um apontamento, um relatório que seja extremamente importante e atual daquilo que Campinas precisa, né, para que os empreendimentos, as moradias, elas sejam contempladas e outras atividades econômicas também. Então, fica aqui o meu bom dia a toda a população de Campinas que nos acompanhou nessa reunião, seja pela TV Câmara, pelas redes sociais, e um abraço do amigo ao vereador Otto e também ao doutor Eduardo Ribeiro. Muito obrigado e um bom final de semana, um abençoado final de semana a todos nós. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Paulo Haddad. Parabéns pelas palavras, parabéns pela colocação. Eu acho que essa é a ideia mesmo dessa comissão. Essa foi a nossa primeira reunião. Acredito que nós temos que chamar outros vereadores também para participar. Fazemos parte aqui, eu, o vereador Paulo Haddad e o vereador Jorge Schneider, mas vamos conversar com outros também para a gente criar corpo essa comissão de estudos e a gente levar aí até o Executivo. Doutor Eduardo, eu quero agradecer aí ao doutor mais uma vez por compartilhar aí o seu conhecimento com essa comissão aqui de Campinas. Eu tenho certeza que você, tem toda essa experiência na área, tem muito aí a nos ajudar a resolver essa questão aí da ZAI. Então, eu quero que você, doutor, coloque as suas considerações finais aí, por gentileza. Senhor presidente, muito obrigado. Vossa Excelência que me honra com o convite de poder participar desta comissão, contribuir com estudos técnicos jurídicos da legislação urbanística, da qual eu tenho aí um grande prazer de ser um estudioso e contribuir com a nossa cidade de Campinas. A previsão que eu vejo, na verdade, é um ajuste fino, né? A legislação foi muito bem elaborada, houve realmente fartíssimas participações populares, oficinas pelos bairros, audiências públicas na Casa Legislativa, inclusive em número superior ao exigido pela legislação. A técnica que, à época, a diretora, hoje secretária municipal de Planejamento e Urbanismo, que conduziu também esse trabalho, essa legislação, com certeza pode contribuir para que tudo isso se intensifique na cidade, fazendo um ajuste fino e deixando a legislação cada vez mais à altura do nosso município. Então, agradeço a oportunidade, estarei intensamente à disposição para compartilhar com vocês desse assunto. Muito obrigado, senhor presidente e doutor Paulo Haddad, agradeço também a participação. Muito obrigado a todos que nos assistiram, muito obrigado, doutor Eduardo, muito obrigado, vereador Paulo Haddad. Então, até a próxima reunião, se Deus quiser. Muito obrigado a todos que nos assistiram e um ótimo final de semana. Damos por encerrada mais esta reunião da Comissão Especial dos Estudos com finalidade de analisar e discutir as áreas identificadas como ZAIs. Se você perdeu essa transmissão, você pode acompanhar no YouTube da TV Câmara Campinas e ver toda a discussão que foi feita aqui. Por enquanto, encerramos essa reunião, mas a programação da TV Câmara Campinas continua. TV Câmara Campinas.